dessa semana eu quero falar com você sobre medo. Já gravei diversos materiais aqui, diversos vídeos falando de medo e mais uma vez estou eu aqui para dividir com você uma história que eu ouvi de uma participante de uma palestra que eu ministrei essa semana. Ela me dizia que ela tem tanta vontade de mudar, tanta vontade de fazer diferente, mas todas as vezes que ela se vê nesse novo cenário, ela sente medo. E aquele medo, ela descrevia para mim, que é um medo que ela chega a sentir um aperto no peito, alguma coisa que realmente sufoca, como que se o medo dela fosse físico. Esse relato que eu ouvi não é a primeira vez que eu escuto, né? Já vi isso de outros clientes meus, inclusive comigo, em alguns momentos da minha vida, em algumas situações específicas que eu senti muito medo, eu tinha a sensação de que o medo não era só psicológico, que o medo era físico, que era possível, era como se fosse uma coisa palpável, que eu conseguia pegar. E o que é engraçado é que o medo, né, a gente já ouve vários palestrantes, vários coaches falando sobre isso, que o medo, que quanto mais foco a gente dá para aquilo que a gente tem medo, maior ele fica. Para qualquer situação, né? Se você tem medo de dirigir, parece que você só atrai assunto de desgraça, de acidente. Se você tem medo de avião, você só vai ver esse tipo de coisa. Eu, alguns anos atrás, hoje é até ridículo falar, mas alguns anos atrás eu tinha medo de andar de escada rolante. Eu sei que hoje, quando eu falo sobre isso, as pessoas tiram sarro, porque não é uma coisa muito normal de se encontrar. Você encontra as pessoas que têm medo de andar de avião, medo de dirigir, medo de falar em público, mas medo de escada rolante é uma coisa que é irracional, e o medo é irracional. Mas eu tinha tanto medo que aquilo me causava pânico. E é engraçado que a gente quase não ouve acidente de escada rolante, mas eu conseguia achar, né? Por quê? Porque eu dava foco para aquilo. O que eu quero levar você a pensar no vídeo dessa semana é exatamente isso. O quanto você tem dado de foco, colocado a sua energia para aquilo que você tem medo. Porque quanto mais a gente olha para aquilo que a gente tem medo e quanto mais foco a gente dá, maior a situação se torna. E quanto maior menor a gente se sente. Se a gente se sente menor em relação a alguma coisa, a gente se sente impotente. E se eu me sinto impotente, eu não consigo agir. É por isso que a gente diz que o medo paralisa. Nessa história que eu te contei rapidamente aí do meu medo de andar de escada rolante, quer saber como eu venci? Fiz terapia, fiz análise, mas não foi isso que resolveu o meu medo. O meu medo se resolveu o dia que o meu marido, né, com uma força ali, conseguiu me puxar e colocar na escada rolante. Medo a gente vence enfrentando. Enquanto a gente não enfrenta o medo vai crescendo. E existe uma pergunta que é uma pergunta que a gente chama de pergunta poderosa que você pode utilizar. Porque enquanto mais você olha para aquilo que te assombra, quanto mais você tem medo daquilo, aquilo vai se tornando forte, poderoso. E você vai se tornando pequeno. E aí, pequeno, parece que você não tem recurso para enfrentar. E uma pergunta que quebra esse estado é a pergunta: o que de pior pode me acontecer se eu enfrentar esse medo? Às vezes a situação que você está hoje, com medo do que pode te acontecer, seja pior do que se você enfrentar o medo. Então, para um pouquinho, pergunta e se vê se você não está colocando muita energia, muito foco naquilo que mais te assusta. E faz o trabalho ao contrário, começa a colocar foco nas suas competências, nos seus talentos, naquilo que você tem de positivo para você se fortalecer e vencer tudo aquilo que te assombra. Eu espero que tenha feito sentido para você e se fez, compartilhe para que outras pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo. Te vejo na próxima semana.